simultâneo talvez seja uma possibilidade. Então vamos lá. Minha galerinha, estamos gravando, já estamos gravando para depois vocês terem o material lá para vocês assistirem como se não houvesse amanhã, mas amanhã existe, hein? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Vamos lá. Tema da nossa reunião de hoje, tema da mentoria de hoje é intencionalidade. Palavrinha longa, palavrinha grande e uma palavrinha extremamente importante para aquelas pessoas que querem realizar, para aquelas pessoas que querem ter conquistas em suas vidas. Sem intencionalidade, a sua vida fica na mão do acaso. Sem intencionalidade, sua vida fica totalmente à deriva do famoso que ocorrer. Então, intencionalidade é uma ferramenta extremamente importante para aquela pessoa, todas aquelas pessoas que querem efetivamente ter uma vida pautada em resultado. Então, sem intencionalidade, tudo fica muito mais difícil. Então, você precisa entender esse tema de hoje como sendo talvez um divisor de águas entre o que você quer e onde você está. Vamos nele, então? Ah, antes de eu partir para o tema, por gentileza, você mesmo que está aqui no YouTube assistindo agora, porque você não teve na reunião ao vivo, se inscreva, curta, viu? Aperte esse botãozinho de curtir, compartilhe, tá? Faça a sua parte, que eu faço a minha, e junto a gente faz uma coisa bacana. Fechado? Estamos combinados? É, tem que dar recado, porque a galera só quer consumir, não quer fazer a parte dele, não. Vamos curtir, vamos compartilhar. Valeu para a gente poder ter alcance. Fechado? Então vamos lá. Intencionalidade. Viver de forma intencional é uma escolha consciente que transforma o rumo de qualquer cadê? Jornada. Em um mundo cheio de distrações e atalhos, ser intencional não é apenas um diferencial, é uma necessidade. É uma necessidade para quem busca alcançar o verdadeiro sucesso, seja na vida pessoal ou profissional. Mas o que significa de fato viver com intencionalidade? Intencionalidade é mais do que simplesmente ter metas, é agir com propósito em tudo o que faz, desde as pequenas decisões do dia a dia até os grandes projetos que você assume. Não se trata de ir com a maré, esperando que as circunstâncias determinem o caminho. Pelo contrário, é sobre remar em direção ao que importa, com clareza e firmeza. Cada ação, cada escolha passa a ter um significado maior porque você está alinhado com o seu propósito. A intencionalidade é o que separa quem está apenas fazendo de quem está construindo. Quando você vive com intencionalidade, o tempo ganha outro valor. Suas horas não são gastas, são investidas. E isso se reflete nos resultados. Se você tem clareza sobre o que quer construir, sabe onde colocar sua energia e o mais importante, onde não colocar. Aquele projeto que você adia, a reunião que aceita sem pensar, as decisões que toma no piloto automático, tudo isso começa a ser questionado quando se vive de forma intencional. A pergunta constante passa a ser: isso me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? A intencionalidade exige foco e disciplina. Não é sobre estar ocupado o tempo todo, mas sobre estar ocupado com as coisas certas. É escolher suas batalhas, canalizar seus esforços e saber quando dizer não. Muitos confundem produtividade com intencionalidade, mas produtividade sem propósito é apenas movimento vazio. A verdadeira produtividade só acontece quando suas ações estão alinhadas
com o que realmente importa para você. Outro aspecto poderoso da intencionalidade é o impacto que ela tem nas relações. Quando você é intencional em suas interações, você cria conexões mais profundas e significativas. Ao invés de estar presente apenas fisicamente, você está presente de corpo e alma, ouvindo e participando e contribuindo ativamente. Ser intencional nas relações é construir pontes sólidas, baseadas em respeito e autenticidade. Você não age por impulso ou conveniência, mas com clareza sobre o tipo de relacionamento que quer cultivar. No final, intencionalidade é sobre assumir o controle de sua própria narrativa. Você não é apenas um personagem secundário à mercê das circunstâncias ou das expectativas alheias. Você é o autor da sua história, definindo os capítulos com base no que realmente importa para você. É isso, e isso muda tudo. Ao viver com intencionalidade, você constrói uma vida que reflete seus valores, suas aspirações e seus sonhos. Portanto, pergunte-se: quais são as minhas intenções por trás das minhas ações? Quando suas ações refletem suas intenções, o caminho que você trilha não é só mais claro, mas também mais satisfatório. A verdadeira realização vem quando você sabe que cada passo, cada decisão está levando você na direção que escolheu conscientemente. E aí, o que vocês estão achando? O que vocês acharam desse tema? O que vocês acharam do texto, do que eu trouxe aqui para vocês no texto que eu escrevi? Hã? Me contem aqui. Me contem aqui. Tudo a ver? Legal, legal. Importantíssimo sair do piloto automático, Gabriel. Importantíssimo, importantíssimo. Porque o que acontece, gente, na prática? O que acontece na prática é que quando você não enxerga o mundo com intencionalidade, você fica vivendo de uma forma completamente automática. Você fica vivendo em cima do que está acontecendo. Você fica vivendo em cima dos problemas, em cima do trabalho, em cima das coisas que tem a ser feito. E quem dita a sua vida passa a ser esses movimentos. Quem dita a sua vida são as coisas que vão surgindo. Quem dita a sua vida é o automático. Quem dita a sua vida são as outras pessoas. Às vezes, você se torna parte da engrenagem de alguém que vive uma vida com intencionalidade. Já parou para pensar nisso? Às vezes você não é intencional, mas alguém ao seu lado é intencional. E essa pessoa coloca você como parte da engrenagem dela de intencionalidade. E você passa a ser mera ferramenta na mão de alguém que tem intencionalidade. Justamente por conta de você não ter. Porque quando você não tem a famosa intencionalidade, você vai vivendo a sua vida de acordo com o que vai acontecendo. Você vai vivendo a sua vida de acordo com o que vai se passando. Só que ao seu redor tem dezenas, centenas de outras pessoas. E você precisa parar e pensar. Nem todas as pessoas não agem sem intencionalidade como você. Então, talvez, e eu estou colocando aqui um talvez, você esteja sendo parte da engrenagem de alguém que tem intenção. Justamente pelo fato de você não ter, você se torna uma peça disponível. Você se torna algo que está à deriva para ser acoplado na intencionalidade de alguém. E essa pessoa que está te acoplando, não há nada para que seja condenado nela. Ela não é digna de condenação, nem de raiva, nem de fúria, nem de absolutamente nada. Porque a pessoa, ela só te acoplou
E ela só está colocando você dentro da intencionalidade dela porque você está disponível. Porque você se coloca disponível por não ter uma vida com intenção. Entendem? Vai que a intencionalidade da pessoa é fazer vários nadas. Vamos supor, uma pessoa está com a intenção clara de fazer vários nadas. E de repente ela te traz para essa intencionalidade dela de fazer vários nadas, fazendo o quê? Colocando você para não fazer nada com ela. E aí você está ali sentada, fazendo vários nadas, né? Fazendo companhia para aquela pessoa, porque a pessoa quer fazer vários nadas, mas ela quer fazer vários nadas com companhia. Já reparou isso? Uma pessoa que quer fazer vários nadas, ela quer fazer vários nadas com companhia. Ela não quer fazer vários nadas sozinho. Ela quer fazer vários nadas com companhia. Essa é a intenção dela. E o que é que ela faz? Ela vê que você é uma pessoa que está disponível e ela te traz para o que ela quer fazer. Ela age de maneira intencional para você, com você. Ela age de maneira ali convidativa para você. E você vai. Por quê? Pelo simples fato de você estar disponível. E por que que você está disponível? Porque você não vive a sua vida com intencionalidade. Porque você não dá para a sua vida ações que estão pautadas de uma forma conectada com coisas que você definiu que você quer. Porque quando você passa a ter intencionalidade, o que que você passa a fazer? Você passa a fazer uma análise simples, uma análise muito simples. Isso que eu estou fazendo, isso que eu vou me propor a fazer, está conectado com aquilo que eu quero realizar? Você começa a fazer processos de escolhas, você começa a fazer processos de questionamento. Você começa a olhar para as coisas e não ver as coisas apenas como elas se apresentam. Você olha as coisas em relação àquilo que você quer realizar. Por exemplo, um cara que ele queira conquistar o amor de uma mulher, ele vai agir de maneira aleatória? Possivelmente não. Se ele quer conquistar o amor de uma mulher, então significa dizer que é algo que não foi conquistado ainda, para ele folgar. Então ele quer conquistar. Se ele quer conquistar, ele vai agir de que maneira? De uma maneira intencional. Ele vai pensar em para onde ele vai convidar ela para sair. Ele vai pensar em qual vai ser o restaurante, qual vai ser o cinema, qual vai ser o filme. Ele vai pensar qual vai ser a roupa que ele vai usar. Ele vai pensar qual vai ser o perfume que ele vai colocar. E ele vai pensar se a barba dele tá ok, se o cabelo tá ok, se a roupa tá amassada. Ele vai pensar em tudo que possa contribuir, que possa interferir, que possa ajudar ou que possa atrapalhar ele no processo de conquista. Ou seja, aquele homem torna-se absolutamente intencional. Nada ele faz de forma aleatória, porque ele entende que tudo que ele fizer está no campo do julgamento, ou seja, tudo que ele fizer vai estar no campo de que pode estar sendo julgado, avaliado e que pode pesar contra ou a favor. Então, ele, naquele momento em que ele está no momento de conquista, no momento que ele quer realizar o sonho de conquistar aquela mulher que ele gosta, que ele está apaixonado, mas que ainda não está ali conquistada por ele, ele vai ser absolutamente intencional. Se eu inverter o canhão para o lado da mulher, e a mulher tiver a fim de um cara e ela quiser conquistar, ela também torna-se absurdamente intencional. Ela vai pensar na roupa, vai pensar no cabelo, vai pensar no olhar, vai pensar no sorriso, ela vai pensar em absolutamente tudo. É correto essa afirmação? Cada um de vocês já viveu isso em algum momento da sua vida, de estar agindo ali com uma determinada intencionalidade para poder conquistar um relacionamento e ter aquela pessoa que você queria do seu lado?
Agora, diferente disso é o quê? É você gostar da pessoa, é você querer aquela pessoa para conviver ao seu lado e você viver de maneira completamente aleatória. Aí você leva para qualquer lugar, você sai para qualquer lugar, você fala qualquer besteira, você não se preocupa com sua aparência, você não se preocupa em como você vai ser percebido, você não se preocupa qual imagem você está passando. E aí, quando você não se preocupa com nada disso, o resultado dessa equação pode ser qualquer um. O resultado dessa equação pode ser qualquer um, porque você não está tendo controle sobre nenhuma das variáveis que estão compondo aquela equação para dar o resultado que você gostaria. Então, entenda, quando você tem um resultado que você quer obter, você precisa ter controle sobre a equação. Você precisa ter um controle sobre a equação. Você precisa ter um controle sobre tudo que vai entrar nessa equação. Quais são os números, em que ordem, qual é o cochete, o travessão, qualquer coisa, você tem que estar o quê? Você tem que estar tendo controle sobre a equação para que você possa ter o controle sobre o resultado ser aquele que você gostaria. Esse é o ponto. Esse é o ponto que precisa estar no radar de vocês. Então, agir com intencionalidade não é você se tornar uma pessoa, de repente, bitolada. Não. Inclusive, essa expressão, você é bitolado. Sabe quem é que usa essa expressão com você? Te chamando de bitolado, quando você está focado e agindo de maneira intencional a algo que você quer? Quem está te chamando assim é alguém que não tem intencionalidade. Quem está te chamando assim é alguém que vive a vida de qualquer jeito e que alcança qualquer tipo de resultado. Quem está te chamando assim é alguém em que esse seu comportamento a agride, porque ela não consegue ser dedicada, concentrada, esforçada, fiel ao que ela quer fazer, como você está sendo. Então, note que a nossa sociedade, que o mundo como um todo, ele é especialista em pintar faixas e colocar faixas em você. É especialista em criar rótulos e colocar rótulos em você. Mas note, esses rótulos, eles são postos em toda e qualquer pessoa que age diferente da manada. Qualquer pessoa que haja diferente da manada, qualquer pessoa que tenha um comportamento diferente da manada, essa pessoa vai receber um rótulo, essa pessoa vai receber uma faixa, essa pessoa vai receber um carimbo para ser identificada como sendo diferente do meio. E aí você pode ser chamado de ganancioso, aí você pode ser chamado de bitolado, aí você pode ser chamado de alguém que só pensa em trabalho, aí você pode ser chamado de alguém que é doente, aí você pode ser chamado de alguém que só tem uma ideia fixa. E aí você vai ser chamado dessas coisas, vai sendo chamado, sendo chamado, sendo chamado, sendo chamado. Em algum momento você começa a se sentir essa pessoa e você começa a modificar o seu comportamento, começa a modificar a sua atitude para poder se sentir pertencendo. E aí, quando você se sente pertencendo, significa dizer que você se tornou igual, que você se tornou igual. E esse igual, quando a gente fala de um contexto social amplo, significa dizer que os seus resultados também vão ser iguais. É simples assim. Você vai ter se perdido no caminho. Então, intencionalidade não é uma coisa que está ligado à meta. A meta, quantas eu vou vender hoje? Não. Intencionalidade está ligada ao quê? A você ter estabelecido um propósito, a você ter estabelecido aonde você quer chegar. E a partir daquele momento, você deixa de ser a pessoa que vai contra a maré, que vai junto com a boiada, seguindo a maré, a correnteza. Por quê? Porque a correnteza leva para um lugar. Aí eu te pergunto, o lugar para onde a correnteza está levando é para onde você quer ir? O que seria do homem se ele apenas seguisse a correnteza? Hã?
O homem entendeu que ele não podia seguir a correnteza se ele quisesse ir para alguns lugares. Ele criou o quê? Motores. Ele criou motores. Ele criou velas para ele ir contra o mar, para ele usar o vento a favor dele, para ele poder direcionar o vento. E ele vai para onde o vento leva? Não. O sistema de velas canaliza o vento para que o vento encha a vela na direção que o barco quer ir. O sistema de velas não leva o barco apenas para onde o vento vai. O sistema de velas, ele direciona o vento. Ele canaliza o vento. Ele pega o vento, joga dentro da vela e direciona a vela para onde ele quer ir. Usa como impulsão. Nos tempos anteriores à vela, do homem descobrir a vela, a gente vê nos filmes de Vikings, era o quê? Era remo. Era remo, ó. Eram 20, 30, 60, 100 homens remando para carregar aquela embarcação pesada para deslizar sobre a água. Era o quê? Era agir com intencionalidade para poder botar o barco para ir na direção que eles escolheram ir. E não na direção que as correntes marítimas iriam levar. Então você precisa entender que quando você traça um objetivo para a sua vida, você se jogar na correnteza e deixar ser levado pela maré, pode ser que você seja levado para um lugar completamente diferente daquele que você idealizou na origem, na largada. E aí você, com sua intencionalidade, o que é que você faz? Você pega um remo, você pega velas, você bota um motor, você pula do barco e vai nadando, mas você começa a fazer uma força. Então note, velas, remo, motor, nadar, tudo isso aqui eu estou falando de você fazer o quê? Força. De você fazer força contrária àquilo que está acontecendo ao seu redor. É você, quando você faz força, é porque você está tendo o quê? Intencionalidade. Intencionalidade. Algumas pessoas olham para a intencionalidade com um olhar meio que pesado para a intencionalidade, porque a intencionalidade, ela muitas vezes ela é associada, sabe ao quê? Ela é associada a uma pessoa que manipula. A intencionalidade é muitas vezes vista pelo meio social que a gente vive como uma pessoa manipuladora. Como uma pessoa manipuladora. Agora repare, só é manipulação se você tiver contra a correnteza. A sociedade inteira te conduzindo para onde você não quer ir não é manipulação. Pararam para pensar sobre isso? A sociedade inteira te empurrando para onde você quer ir não é manipulação. É o quê? É a vida. A vida é assim. A vida é isso. A vida nos leva para lugares que a gente não quer ir. Agora, se você agir de maneira intencional, lutando contra essa força, lutando contra essa manada, fazendo força para poder agir diferente, fazendo força para poder influenciar pessoas, influenciar seu meio, para que o seu sonho possa ser realizado. Aí você é manipulador. Aí não, aí é manipulação. Percebem que são dois pesos e duas medidas? São dois pesos e duas medidas? Só é manipulação quando você, sozinho, quer uma coisa diferente dos outros. Agora, quando o meio te pressiona para você agir como eles, aí não é manipulação. Sacou? Quando o seu meio te cobra que você haja diferente de como você haja, quando o seu meio faz chantagem emocional para que você não queira o que você quer, quando o seu meio te ameaça para que você não faça o que você está fazendo, isso não é manipulação. Isso é amor. Ó, o amor venceu. Ó. Isso é o amor venceu. Repara sobre isso? Agora, quando você age diferente e você quer influenciar as pessoas
e você começa a fazer a cabeça das pessoas para que você possa ter aliados na sua jornada. Aí você que está fazendo isso, você é safadinho, você é safadinho, safadinha. Você é uma pessoa manipuladora. Você é manipulador. Você é perigoso. Você é perigoso. Você que fica lá influenciando as pessoas, tentando trazer aliados, tentando fazer com que mais pessoas estejam ali do seu lado. Aí você é safadinho, você é manipulador. Você é uma pessoa perigosa. Olha que coisa. Olha que coisa tão diametralmente oposta a gente vive. Então, você precisa entender com muita clareza que a intencionalidade é você colocar remos na sua mão. Intencionalidade é você colocar um motor no seu barco. Intencionalidade é você saber usar velas para poder levar o teu barco para onde você quer ir. Intencionalidade é você ter coragem, que se for o caso, pular do barco e nadar no braço em direção onde você quer ir. Intencionalidade é você ter a disposição de pagar o preço, de fazer força para agir de uma maneira completamente contrária ao que o meio e o teu entorno provoca que você faça. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Agora, não existe intencionalidade sem existir propósito. Porque uma das coisas da intencionalidade é ter um alvo. É ter um alvo. Essa é uma das premissas da intencionalidade. A intencionalidade ela sempre está atrelado a algo. A intencionalidade está sempre atrelado a alguém. A intencionalidade está sempre atrelado a uma conquista, a uma realização, a um objetivo. Não existe intencionalidade sem um porquê. Sem um porquê. Então é fundamental, é de fundamental importância que você tenha estabelecido esse seu alvo. Porque o alvo vai dizer para você qual é a direção que você precisa ir. O alvo vai dizer para você qual é o tamanho do esforço que você precisa imprimir. O alvo vai dizer para você quais são os aliados que você precisa conquistar. O alvo vai dizer para você quais são as brigas que você vai precisar lutar. O alvo vai dizer para você quais são os conflitos que você não pode fugir. Olha só. O alvo vai dizer para você quais são os conflitos que você não pode fugir. O alvo vai te dizer tudo isso. O alvo vai tornar você uma pessoa intencional. Aliás, não, minto. Aqui deixa eu fazer uma correção. O alvo não te torna intencional. Mas para atingir o alvo, você tem que acessar a ferramenta da intencionalidade. O alvo por si só, ele não tem o poder de te tornar intencional. Mas o alvo, ele estabelece que para você acertá-lo, você vai precisar desenvolver determinado grau, nível de intencionalidade. Perfeito? Então, a intencionalidade, ela faz com que o seu tempo que você dedica para fazer as coisas tenha outro valor. Você deixa de gastar tempo para todo o tempo que você tem ser um investimento. Porque a partir da intencionalidade, nada que você faz mais é aleatório. A partir da intencionalidade, tudo que você se dedica tem um porquê. Então você olha para o seu tempo e você não gasta mais ele. Você não desperdiça mais ele. Você não joga ele mais fora fazendo coisas que não têm nenhum valor prático para aquele seu propósito. Então, o que é que você faz? Você começa a ter o seu tempo literalmente investido de uma maneira calculada, de uma maneira orientada, de uma maneira assertiva, para que você possa produzir mais com aquele tempo. Porque para e pensa, o tempo de uma pessoa de sucesso e o tempo de uma pessoa fracassada é o mesmo. São as mesmas 24 horas. O vagabundo que não faz nada tem 24 horas.
O cara que constrói o império tem 24 horas o dia dele. Ou seja, então não é a escala de tempo que é diferente para quem ganha mais, para quem produz mais. O que é diferente é a sua relação de uso do tempo. E o que é que faz essa mudança do uso do tempo ser diferente? A intencionalidade. A pessoa que produz riqueza, ela olha para o tempo dela e ela olha para o tempo dela pensando como eu posso usá-lo de uma maneira mais assertiva, como eu posso usá-lo de uma maneira mais produtiva. E essa pessoa arranca das 24 horas do tempo dela qualquer coisa que possa distraí-la. Ela arranca do tempo das 24 horas do tempo dela qualquer coisa que torne ela improdutiva para o seu propósito. Por quê? Porque ela tem intenção. Porque ela tem intenção. Então, em cima disso, as 24 horas de uma pessoa produtiva são 24 horas que são 24 horas o quê? Pensadas e não vividas. Eu não vivo o meu dia, eu planejo o meu dia. Eu ajo no meu dia. Eu sou intencional no meu dia. E eu torno o meu dia produtivo. Então você vai ver uma pessoa 24 horas onde ela é altamente produtiva, e você vai ver uma pessoa com as mesmas 24 horas altamente improdutiva. A diferença entre elas está na intencionalidade do uso dessas horas. Como você está usando as horas do seu dia? Você está usando com intencionalidade? Ou você está no esquema Zeca Pagodinho? Né? Como é que você está usando o seu dia? Como é que você está usando as suas horas? Como é que você está usando cada minuto do seu dia? Hã? Isso vai dizer muito sobre você. Isso vai dizer muito se você é uma pessoa intencional ou não. Porque a pessoa intencional, ela entende que esse elemento tempo é um elemento escasso e que, uma vez perdida, não se recupera. Então, a pessoa que tem intencionalidade, ela respeita todo o tempo que ela tem disponível. Ela respeita todo o tempo que ela tem disponível. Ela respeita cada minuto. Ela respeita cada segundo do tempo dela, porque ela sabe que o tempo que ela tem disponível é escasso. A cada vez que o relógio avança um minuto, é menos um minuto de vida que você tem, porque a vida é finita. Ou seja, então diminui o seu tempo para realizar o seu propósito. Percebe? Quando o tempo avança, o tempo está te dizendo o seguinte, ó, o tempo disponível para você realizar o seu propósito está diminuindo. Cada hora, cada dia que passa, que avança, o tempo que você tem para realizar o seu propósito está diminuindo. E não tem historinha de recuperar tempo perdido. O tempo passado não volta, é perdido. Então, as pessoas que agem com intencionalidade, elas respeitam a fração do tempo. Elas respeitam muito a fração do tempo. Elas otimizam o tempo dela para que o tempo dela seja o mais produtivo possível. E aí, aquele resto da humanidade que está vivendo a vida como se não houvesse amanhã, aquele resto da humanidade que está no efeito manada, no efeito boiada, que está deixando o barco dela na água e vê para onde a correnteza leva, essa pessoa se sente incomodada com pessoas intencionais. Porque pessoas intencionais as confrontam sobre a mediocridade delas. E aí a gente vai para aquela máxima que prego que se destaca leva martelada. A gente vai para essa máxima.
Então, quando você começa a viver uma vida com intencionalidade, você começa a fazer um juízo de valor da seguinte forma: isso aqui me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? Você começa a fazer juízo de valor sobre tudo. Isso aqui me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? Isso vale para qualquer coisa da vida. Se você vive um casamento que você quer que esse casamento seu seja próspero, feliz, duradouro e etc., o que você vai fazer? Você vai passar a viver com intencionalidade para que esse objetivo seja alcançado. E você vai começar a ponderar o quê? Essa minha atitude, esse meu comportamento, ele me aproxima ou ele me afasta do meu objetivo? E aí, quando você entende que aquele seu comportamento te afasta, o que você faz? Você muda o seu comportamento para que você tenha um comportamento que te aproxime do seu objetivo de ter um relacionamento saudável, gostoso e duradouro. Ah, você quer ter uma vida bacana no seu trabalho, você quer crescer, você quer prosperar, você quer ganhar bem. Se você quer isso de verdade, você passa a agir com o quê? Intencionalidade. E você começa a pensar: essa minha atitude, essa minha ação, esse meu comportamento está me afastando ou está me aproximando do meu objetivo? E você começa a ser criterioso em tudo que você faz usando esse critério de análise. Se aquela sua ação, se aquela sua atitude, se aquele teu comportamento, ele está te aproximando ou te afastando do seu objetivo. E toda vez que você perceber que é uma ação, uma atitude, um comportamento que te afasta, o que é que você faz? Você recua. Você recua. Você não avança naquele comportamento, naquela atitude, e você recalcula a sua rota. Você pega o seu reminho, coloca na água e, ó, começa a fazer força. Começa a fazer força para poder colocar o seu barco na direção que você quer. Isso é intencionalidade. Isso é intencionalidade. É você estar sempre se fazendo perguntas. É você sempre, por exemplo, uma empresa. Uma empresa. Uma empresa com boa gestão, tá? Uma empresa com boa gestão, ela é intencional ou não nas suas práticas? Hã? Concorda comigo que essa empresa é altamente intencional? Aí o que é que essa empresa faz se ela tem intenção de vender mais, de crescer, de prosperar, de ser grande, de avançar? Ela faz o quê? Ela acompanha indicadores. Ela tem aquele famoso BI, que é a tela que tem vários indicadores de várias coisas diferentes dentro da empresa. E o indicador mostra para a empresa o quê? Se aquela ação, se aquele comportamento, se aquela direção está produzindo o resultado que a empresa necessita. Se o indicador mostrar uma curva negativa em relação ao objetivo da empresa, e a empresa é um ser intencional, entendeu? Muito obrigado, Sara. E se ela percebe que é uma coisa que está afastando ela do objetivo dela, o que é que a empresa faz? Ela vai lá e muda. Muda. Ela muda a estratégia, ela muda a ação, ela muda as pessoas, ela demite pessoas que não estão levando a empresa para onde ela quer. Ela altera tudo, ela mexe tudo, ela quebra tudo, até ver que os indicadores começaram a ir na direção que ela idealizou lá atrás. Ou seja, empresa que não age desta forma, empresa que não age tendo esse controle, são as empresas que não agem com intencionalidade no mercado. Mas toda grande empresa, ela age com intencionalidade, ou não age? Hã? Toda grande empresa age ou não age com intencionalidade? Age com intencionalidade.
com profunda intencionalidade. E ela fica o tempo inteiro avaliando se aquela ação, se aquela direção, se aquele movimento, se aquelas pessoas que ela contratou estão afastando ou aproximando ela dos objetivos. Então, note que você, na sua vida, se você não tiver o controle dos indicadores, se você não tiver os seus KPIs, se você não tiver o controle dos seus números, para que você possa ter métricas para poder avaliar, caramba, eu estou me aproximando ou me distanciando dos meus objetivos. Você termina não tendo nada, nenhum indicador, nenhuma variável para que você possa julgar e avaliar se aquilo que você está fazendo está te levando na direção certa. Por quê? Porque você não tem intencionalidade. Porque quando você tem intencionalidade, você passa a observar tudo isso. Porque você está muito claro em relação ao que você quer. Então, intencionalidade exige duas palavrinhas chaves: foco e disciplina. Foco. Você não tira o seu olhar da onde você quer chegar. Você não tira o seu olhar do que você quer atingir de objetivo. Você não desvia, nada lhe tira do alvo que você traçou. Foco total. Foco absoluto, foco total. Nada lhe tira, ninguém lhe tira. Nenhuma desgraça lhe tira. Tudo isso pode te adiar. Tudo isso pode te desacelerar. Tudo isso pode te atrasar, mas não lhe tira do foco. Não lhe tira do alvo. E a outra palavra que você precisa dominar é disciplina. O que é a disciplina? A disciplina é quando você tem o foco e você se coloca à disposição de fazer tudo que aquele seu foco exige de você. De uma maneira disciplinada, de uma maneira coerente, de uma maneira firme, de uma maneira decidida. Você não se distrai com as várias distrações que existem pelo meio do caminho. São muitas as distrações, são várias as distrações, mas você tem disciplina. Você é uma pessoa disciplinada. É o cara que é casado e que ele tem a disciplina de ser fiel, porque ele tem intenção no casamento dele ser um casamento longevo, então ele não se distrai com as coisas que aparecem no meio do caminho, ele tem disciplina. Ele tem completa disciplina de estar ali fechado com a esposa dele. A esposa tem total disciplina, está fechada com o marido dela porque ela tem intencionalidade naquele casamento. Ela quer que ele seja um casamento para a vida. É você que está ali no seu trabalho e você tem disciplina de não se distrair. Não se distrair com coisas que roubam a sua atenção, que roubam mais do que a sua atenção. Roubam o seu bem mais precioso. Roubam o seu tempo. Tempo é vida. E toda vez que você desperdiça tempo, você está desperdiçando vida. Vida. E a vida plena, ela só é vivida quando você tem intencionalidade. Porque a intencionalidade faz com que você tenha conquistas e realizações. E conquistas e realizações dão sentido para a vida. Conquistas e realizações fazem a vida ter sentido. Fazem a vida ter sentido. Nos países nos países onde o nível de assistência do governo é em níveis altíssimos, onde a pessoa não tem que ter a preocupação se ela vai ter onde morar, onde a pessoa não tem que ter preocupação se ela tem emprego para se sustentar, onde a pessoa não tem que ter preocupação sobre se ela tem condições de bancar um sistema de saúde. Nesses locais, nesses países, os índices de suicídio são elevadíssimos. Elevadíssimos. Por quê? Porque você arrancou desses seres humanos propósito. Eles deixam de ter propósito. Eles deixam de ter algo para dar sentido à vida deles.
Eles são mero o quê? Eles são mero parte da engrenagem. Não se preocupe, você não precisa se preocupar. Eu estou aqui. Não se preocupe, eu estou aqui. Não se preocupe, eu estou aqui. Aí a pessoa começa a não se preocupar, não se preocupar, porque sempre está ali. E quando ela vê que a vida dela é vazia. A vida dela não tem propósito, a vida dela não tem conquista, não tem realização. Porque ela se deixou levar pelo aquele ambiente, pelo aquele meio, e quando ela percebe, ela é fraca. E ela se decepciona com o que ela vê dela. E quando ela percebe que ela é fraca, já é tarde. Ela se suicidou. Então, você precisa entender que ter propósito é dar sentido à vida. Então, quando você desperdiça tempo, você está desperdiçando vida. A intencionalidade, ela impacta as relações, porque as relações que você passa a ter relações que têm sim. Você olha para elas e vê, essa relação faz sentido. Esse é um questionamento duro, não é duro? Esta relação faz sentido? Esse é um questionamento duro de você fazer. Ai, André, mas nossa, como você é cruel ficar olhando o relacionamento, se um relacionamento faz sentido ou se não faz sentido. Não, não age assim não. Não age assim não. Não age assim não para você ver. Não avalie se as relações que estão ao teu redor fazem sentido ou não para a sua vida. Não avalie se as relações ao teu redor elas contribuem ou não para a vida que você quer ter. Não avalie não. Vai convivendo com quem você quiser, da maneira como pode, e etc. E depois você vai ver a consequência. Só tem um problema: você desperdiçou tempo. E quando você perceber que algumas relações não valiam a pena, que algumas relações elas tinham comportamentos completamente nocivos a você, ao seu sonho, ao seu propósito, talvez já seja tarde. Talvez você já não tenha força, talvez você já não tenha gás para poder fazer o que precisa ser feito. Então, intencionalidade, ela impacta diretamente as relações, porque você começa a ter um filtro, um olhar para ver essa relação, ela está contribuindo ou ela está atrapalhando a minha vida? Ela está me afastando ou me aproximando dos meus objetivos, dos meus ideais? Ela está sendo benéfica ou ela está sendo nociva à vida que eu escolhi ter? Se você não tiver a capacidade de fazer esse filtro, você vai se relacionando, se relacionando, se relacionando, sem nenhum filtro, sem nenhum indicador. Sabe aqueles KPIs? Sabe o BI? Sabe ali a leitura dos indicadores? Você vai vivendo as relações sem nenhum indicador e você não vai tendo métrica para você quantificar e validar a qualidade daquela relação. Relações têm qualidade, boas e ruins. E quando você não usa métricas para poder medir as qualidades dessas relações, você fica sem visão de que se aquelas relações que você está vivendo são relações que têm qualidade positiva ou negativa para a tua vida e para o que você quer realizar e conquistar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Percebem? E aí vocês têm que ter a visão clara de que intencionalidade é literalmente você assumir controle do quê? Da sua vida e da sua narrativa. É você assumir o controle da sua vida e da sua narrativa. É você, porque lembra-se do que eu falei no começo? Quando você não é intencional, provavelmente você convive ao lado de pessoas que são intencionais. Então, quando você não é intencional, você está fazendo parte da história de alguém. Quando você não é intencional,
Significa dizer que você está fazendo parte da história de alguém, porque tem alguém ao seu redor que é intencional. E você se torna um personagem na história dele. É duro você se ver como um personagem, mas talvez você esteja sendo um personagem na história de outras pessoas que são intencionais e que estão ao teu redor. E a culpa não é das pessoas. Não olhe para elas com olhar de fúria, de raiva, de nossa, você está me manipulando. Não, ele não está te manipulando. Ele está usando as ferramentas e as peças que estão disponíveis. E você se colocou como disponível no momento em que você não teve intencionalidade. Porque se eu sou intencional na minha vida e eu convivo ao lado de alguém que também é intencional, então ele é meu colega, tamo junto. Por você e eu, meu fechamento, te entendo. Mas ela não vai poder contar com você como peça, engrenagem na vida dela. Você não vai ser um personagem na vida dela. Perfeito? Porque você está intencionalmente agindo em prol do seu objetivo. Logo, você não se coloca disponível sobre a bancada para ela te pegar como engrenagem para a engrenagem dela. Então, se você está sendo personagem na vida de pessoas intencionais, mérito dessa pessoa e culpa sua, porque você se colocou disponível sobre a bancada. Agora, você pode ter intencionalidade fazendo parte da intencionalidade de alguém. Por exemplo, Flávio Augusto da Silva, ele é intencional? Altamente intencional. Flávio Augusto da Silva é intencional até a medula óssea. E maravilhoso. Ele não construiu o que ele construiu por sorte nem por acaso. Ele construiu o que ele construiu como fruto da intencionalidade dele. Como fruto da intencionalidade dele. Ele pegou as 24 horas dele e usou cada segundo do dia dele de maneira intencional. Ele usou cada segundo da vida dele para poder construir, para poder trabalhar, para poder estar caminhando em direção ao propósito dele. Ele trouxe para o lado dele pessoas que puderam contribuir para ajudá-lo no processo de construção das riquezas que ele queria construir. E ele foi intencional em trazer cada um, em incentivar cada um, em motivar cada um. Mas só que Flávio Augusto da Silva ele teve uma característica fenomenal. Ele não buscou qualquer pessoa. Ele buscou pessoas intencionais. Perfeito? Flávio Augusto da Silva buscou pessoas intencionais. Ele desenvolveu em quem não tinha intencionalidade, ele desenvolveu intencionalidade. E ele trouxe para o lado dele e ele acoplou na máquina dele pessoas com altíssimo nível de intencionalidade, ou porque já tinham, ou porque já eram, ou porque ele desenvolveu e criou intencionalidade naquela pessoa. E aí, essas pessoas intencionais são ferramentas poderosas na intencionalidade dele. Por quê? Porque se eu não tivesse a minha intencionalidade de crescer, eu conseguiria contribuir para o projeto WhatsApp? Não. Se o Ed Albert não tivesse a intencionalidade dele de crescer, ele teria contribuído e contribui até hoje para o projeto WhatsApp? Não. Ou seja, cada pessoa que trabalha e que cresce ao lado do Flávio são pessoas o quê? Altamente intencionais. Ou seja, eu tenho o meu propósito, eu tenho o meu objetivo, eu tenho o meu sonho, eu tenho o meu objetivo e eu uso a máquina, eu uso a estrutura, eu uso a intencionalidade do próprio Flávio de ser grande
para eu poder acoplar o meu projeto no projeto dele e eu buscar realizar o meu sonho através do espaço que ele criou. E quando eu busco com intencionalidade o meu sonho, eu estou contribuindo para o sonho dele, ou não estou? Eu estou contribuindo. Então, pessoas intencionais podem trabalhar de maneira conjunta. Pessoas intencionais podem trabalhar de maneira conjunta, fazendo um bloco de pessoas intencionais caminhando em uma mesma direção. Qual é a direção? A direção do crescimento, a direção da conquista, a direção da realização, a direção da intencionalidade, a direção da mudança de vida. Então eu não gosto da ideia de eu ser um mero personagem. O que é um mero personagem? Um mero personagem é alguém que não tem intencionalidade nenhuma e que simplesmente faz parte de um organismo que ele nem sabe o que é que está fazendo ali. Não, eu tenho minha intenção. Eu tenho intencionalidade. Ao longo dos meus 30 anos ao lado do Flávio, eu tenho a minha intencionalidade. O que é que eu quero conquistar? O que é que eu quero realizar? O que é que eu quero trazer para minha casa, para minha família, para minha vida, dentro da empresa que eu trabalho. Ou seja, a minha ação dentro da empresa que eu trabalho é o quê? Intencional. Intencional. Altamente intencional. Eu não sou usado pela máquina. Eu uso a máquina. Porque essa máquina foi criada para ser usada. Esse é o lance. Essa máquina foi criada para ser usada. A questão é: você está usando essa máquina? Você está usando essa máquina? Você está tendo a inteligência de usar essa máquina? Você está tendo intencionalidade para usar essa máquina? Esse é o ponto. Você não vai usar uma máquina tão poderosa como essa que está na sua mão se você não tiver intencionalidade nesse uso. Sem intencionalidade, sabe o que essa máquina fica? Pesada na sua mão. Ela pesa na sua mão. Ela pesa. Porque você não sabe fazer o uso correto dela. Porque você não tem propósito para fazer o uso dessa máquina. Você só vai sustentar na mão a máquina pesada se você tiver um propósito, concorda comigo? Senão você vai largar essa máquina pesada onde? No chão, em qualquer lugar. Onde ela cair, ficou. Não tem interesse, não tem nenhum lugar para usar isso, não tem um propósito para usar isso, ela fica pesada na sua mão. Então você precisa se fazer perguntas muito importantes ao longo da sua vida, ao longo do seu dia. Quais são as intenções por trás das suas ações? Quais são as suas intenções por trás das suas ações? Se você não fizer esse tipo de pergunta a cada ação que você fizer no seu dia, você corre um sério risco de que as suas ações ao longo do dia elas não sejam intencionais. Percebem isso? Se você não fizer esse tipo de pergunta, quais são as minhas intenções por trás das minhas ações, você vai ter ao longo do seu dia uma série de ações que elas não estão atreladas a nenhuma intenção. Entendem isso? Se vocês não fizerem essa pergunta ao longo de todo o seu dia, para cada coisa que você for fazer, porque isso é um exercício, isso é um treino. Você começa fazendo isso e depois você não precisa mais fazer isso porque você vai ter se transformado. Mas hoje você precisa desse exercício. Você vai fazer uma coisa, qualquer coisa que seja, a mais ridícula que seja. Qual é a minha intenção por trás dessa ação? Ela está conectada com o meu propósito?
Não. Então é perda de tempo. Não tem intencionalidade nessa minha ação. Aí você vai fazer outra ação mais ridícula possível. Qual a minha intenção por trás dessa ação? Opa, ela está conectada com o meu propósito? Não. Então é perda de tempo. Qual é a minha intenção por trás dessa ação? Qual é a minha intenção por trás dessa ação? Se faça essas perguntas dezenas, se for necessário, centenas de vezes ao longo dos seus dias, para que você vá percebendo que tem várias, dezenas, centenas de ações que você faz ao longo do seu dia que estão completamente desconectadas do teu propósito. Elas não têm nenhuma intencionalidade em relação ao teu propósito. Elas são ações vazias, dispersivas, que te roubam tempo, roubam vida, roubam tudo de você. Então, é necessário que você se faça essa pergunta dezenas, centenas, se for necessário, milhares de vezes ao longo do dia. Qual é a minha intenção por trás dessa ação? E se você perceber que a sua intenção não está conectada com o seu propósito, então essa ação é ação vazia. É uma ação dispersiva que te rouba tempo e que te rouba vida, que te desvia daquilo que você quer atingir. Uma pessoa intencional precisa buscar estar em uma empresa que tenha também intencionalidade. Uma pessoa intencional precisa buscar conviver com pessoas que tenham intencionalidade. Uma pessoa intencional precisa de líderes que tenham intencionalidade. Uma pessoa intencional precisa respirar os ares da intencionalidade, para que você não se perca na sua intencionalidade, para que você não se desvie da sua intencionalidade. Empresas que são violentas na cobrança de meta, violenta nas metas, violenta na ação, que são extremamente intensas nas suas metas de crescimento, são empresas intencionais. Essa empresa fala ao coração, grita ao coração de alguém intencional. Porque ela vê ali um ambiente que tem intencionalidade, ela se sente em casa. Aquele ambiente não agride ela. Esse ambiente agride quem não tem intencionalidade, porque ela vê aquele ambiente como sendo um ambiente tóxico, porque ela só quer trabalhar para pagar as contas. E aquele ambiente agride ela todos os dias com aquela fúria assassina de intencionalidade. Sacou? Ou seja, então quando você tem intencionalidade, ambientes com intencionalidade falam seu coração. Gera conexão, ambientes com alto nível de intencionalidade. Então, por isso, seja intencional. Seja intencional. Não deixe que a sociedade que te condena pela sua intencionalidade te rotule de nada e que faça você se sentir mal por você ser intencional. Eu sou intencional. Flávio Augusto da Silva é intencional. Várias pessoas de muito sucesso na vida são altamente intencionais. As pessoas que têm êxito em suas vidas são intencionais. Deixa eu te falar, me ocorreu aqui agora. Às vezes, uma pessoa fracassada, ela é intencional. O fracasso dela é um fracasso intencional. E todo intencional tem, dentre as suas competências, influenciar as pessoas ao seu redor. Então, não duvide que o fracassado também é intencional e que ele também é uma pessoa muito competente para influenciar. E, em geral, assim como as pessoas de sucesso quer que outras pessoas de sucesso tenham sucesso, a pessoa fracassada quer que outras pessoas também fracassem. As pessoas querem, em geral, dividir com outras aquilo que elas têm para si. Então, a pessoa de sucesso cria espaço. Por exemplo, pessoas empreendedoras
elas fomentam o quê? O empreendedorismo. Já reparou isso? Pessoas empreendedoras, elas não apenas são empreendedoras. As pessoas empreendedoras fomentam o empreendedorismo. Elas querem que outras pessoas também sejam empreendedoras. Pessoas de sucesso fomentam o sucesso de outras pessoas, porque ela quer que outras pessoas também tenham sucesso. Então, as pessoas fracassadas também querem que outras pessoas sejam fracassadas. Elas fomentam o fracasso. E elas são intencionais nas ações delas. Mas elas só conseguem cooptar para o seu mundo as pessoas que não têm intencionalidade definida de sucesso. Fechado? Então, minha dica para você: não se coloque disponível. Seja intencional. Seja intencional. Se você tiver que ser personagem, porque nós sempre vamos ser personagem em alguma história. Se você tiver que ser personagem, seja personagem dentro da história de pessoas altamente intencionais para o sucesso, onde você está sendo personagem na história dele, mas sendo intencional para perseguir o seu próprio sucesso. Eu sou um personagem na história do Flávio. Eu sou um personagem na história do Flávio. Eu sou um personagem na intencionalidade do Flávio. Mas eu sou uma pessoa intencional desse personagem. Percebe? Sacou? Porque eu tenho a minha intencionalidade, eu sempre tive a minha intencionalidade na minha caminhada ao lado dele, de ter as minhas conquistas, as minhas realizações, as minhas viradas de chave, as minhas realizações e tudo que eu construí ao longo da minha jornada. Apenas eu estou sendo intencional ao lado de uma pessoa que tem uma intencionalidade maior do que a minha. Então, nesse caso, eu me torno personagem. Saca? E tudo bem. E tudo bem. Porque pessoas intencionais pelo sucesso têm que andar ao lado de pessoas intencionais pelo sucesso também. Fechado? E aqui vai ter pessoas com, é, digamos assim, realizações e sucessos de tamanhos diferentes. Então, se você for personagem dentro da WSP, você vai ser personagem dentro da intencionalidade de um cara muito intencional, dentro de um ambiente muito intencional. Mas você é um personagem que tem intencionalidade muito clara de ter sucesso, de ter crescimento, de construir o seu através do sonho de alguém. Então, o Flávio criou um sonho, ele construiu um sonho, ele vive o sonho dele, mas o sonho dele gera espaço para que várias pessoas sonhem dentro desse sonho e realizem dentro desse sonho. Mas isso só acontece se você for uma pessoa consciente do que quer, consciente dos seus objetivos, consciente do que você quer realizar e se você agir com intencionalidade para realizar tudo isso. Fechado? Valeu por hoje, galera. O que é que vocês acham? Ah, pegaram a mensagem? A mensagem falou com algum de vocês hoje aqui? Hã? Me diga aqui. Hã? Então, vamos agir com intencionalidade, tá joia? Vamos agir com intencionalidade. Beleza? Daqui a pouco eu disponibilizo a gravação lá no YouTube e vamos agitar lá o grupo. Hoje a gente teve aqui teto de 150 pessoas, estamos com 124, caímos bastante no número de pessoas frequentando aqui. Vamos trazer a galera para cá. Vamos trazer a galera para cá. Isso aqui é um ambiente de crescimento e o ambiente de crescimento ele também precisa ter a galera engajada no crescimento para poder fazer a máquina girar. Então, vamos agitar o grupo, vamos trazer as pessoas para cá. Vocês têm a responsabilidade de trazer pessoas para cá. Fechado? E essa é a parte de vocês nesse projeto aqui comigo. Valeu? Beijo. Grande sexta.